E se tudo em que você sempre acreditou sobre a religião estava prestes a desmoronar? Os líderes religiosos confiaram no templo, nas tradições, nas regras, mas Jesus fez uma declaração que explodiu todo esse sistema. Em Mateus 24, ele revelou um futuro assustador e chocante. E o mais impressionante, essa profecia ainda está se cumprindo diante dos nossos olhos. Antes de começarmos, já deixa seu like e compartilha esse vídeo para que mais pessoas conheçam essa verdade poderosa. Agora sim, vamos mergulhar nesse capítulo impactante. E Jesus, saindo, partiu do templo, e aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas Jesus lhes disse: Não vedes todas estas coisas? Na verdade, eu vos digo que não ficará aqui uma pedra sobre a outra que não seja derrubada. O primeiro templo foi idealizado por Davi. Entretanto, coube a Salomão, em hebraico transliterado Shilomon, homem de paz, seu filho com Batseba, a honra da sua construção, que teve início no 4º ano do seu reinado e foi concluída 7 anos mais tarde. Mas o filho de Salomão, Reoboão, não deu a mesma atenção ao templo e sucessivas pilhagens ocorreram desde Sisaque, do Egito, até a invasão de Nabucodonosor em 587 a.C. Mesmo depois de sua destruição, alguns fiéis ainda iam oferecer sacrifícios entre suas ruínas. Hoje em dia não há qualquer estrutura do antigo templo de Salomão acima do nível do chão. Porém, curiosamente, sobre os seus escombros foi construída a mesquita muçulmana, conhecida como Cúpula da Rocha, destaque na maioria dos cartões postais de Israel. O segundo templo foi erguido por ocasião do retorno dos exilados da Babilônia, cerca de 537 AC, conforme a autorização e a ajuda de Ciro, rei da Pérsia, e do ministério de Neemias e Esdras. Toda a área teve de ser limpa do entulho do primeiro templo destruído. A arca havia desaparecido no tempo do exílio e jamais foi encontrada. No lugar do candelabro de Salomão, com 10 lâmpadas, foi colocado um novo, com 7 hastes, juntamente com uma mesa de ouro para os pães da proposição e o altar do incenso. Esses e outros objetos sagrados foram tomados como despojos pelo rei da Síria, Antíoco IV Epifânio, entre 175 e 163 a.C., o qual colocou um altar e uma estátua pagã no lugar santo, no dia 15 de dezembro de 167 a.C. Os macabeus venceram os sírios e purificaram o templo, substituindo todos os seus móveis e transformando o templo numa fortaleza que lhes permitiu resistir durante 3 meses ao cerco de Pompeu, 63 a.C., quando foi, então, destruído. Os livros dos macabeus, com alguns outros, não. São considerados canônicos, por isso não fazem parte da maioria das Bíblias evangélicas em língua portuguesa. Entretanto, muitos de seus relatos históricos são dignos de crédito. A terceira construção, chamada de Templo de Herodes, começou no ano 19 a.C., mas seu motivo principal não foi glorificar a Deus e, sim, reconciliar os judeus com seu rei gentil e idumeu. Mesmo assim, o rei teve grande cuidado com a reverência ao templo. Convocou 1000 sacerdotes que foram treinados como pedreiros para conduzir a edificação do santuário e procuraram construir uma cópia do Templo de Salomão. Em uma área com mais de 144 mil metros quadrados, ergueu-se uma magnífica estrutura de pedras creme, adornadas de ouro. Um muro feito com blocos de pedras com 60 centímetros de largura por até 5 metros de comprimento circundava o templo. Contudo, alguns anos após o término da construção, exatamente 40 anos depois da profecia de Jesus, durante as celebrações da Páscoa judaica, as tropas do comandante romano Tito tomaram posição de combate às portas de Jerusalém. A cidade estava em festa e repleta de judeus de todas as partes. Os 2 mais poderosos partidos judaicos, que deveriam estar atentos à defesa da cidade contra Roma, achavam-se em violenta guerra interna, a ponto de incendiarem os estoques de alimentos um do outro. Somente quando os enormes arietes dos romanos arrebentaram o primeiro portão de Jerusalém, foi que os políticos decidiram se unir contra o invasor. Tarde demais. Tito incendiou tudo, e até as pedras foram separadas para colher o ouro derretido que se infiltrara nas junções. O comandante romano deixou apenas um resto da muralha, como símbolo do aniquilamento de Israel, conhecido em nossos dias como Muro das Lamentações. Mais de 1 milhão de judeus morreram naquela época. Todas as estradas que passavam por Jerusalém estavam tomadas por judeus crucificados.
Os sobreviventes foram vendidos ou negociados como escravos. Israel desapareceu como nação e os judeus foram espalhados pelo mundo inteiro, sob a maior humilhação já sofrida por um povo até nossos dias. Em homenagem à marcha triunfal de Tito, foi construído o Arco do Triunfo, o Arco de Tito. Esse monumento persiste em Roma até hoje e mostra, em seus trabalhos de escultura, cenas das legiões romanas carregando os objetos sagrados valiosos do templo e os mais valorosos guerreiros judeus algemados. Tito profanou o templo, entrando no santo lugar, despojando todo o tesouro e utensílios preciosos, tais como o grande candelabro de ouro maciço, uma réplica dourada da arca com os preciosos rolos sagrados da lei, a mesa de ouro e muitos outros objetos preciosos. Finalmente, o imperador Vespasiano, pai de Tito, declarou toda a nação de Israel como sua propriedade particular e doou grandes propriedades a seus amigos e colaboradores, entre eles o conhecido historiador judeu e fariseu Flávio Joséfo, cujo carisma e poder intelectual haviam conquistado a amizade do rei e a cidadania romana. E, estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Jesus se retira do templo e sobe com os discípulos em direção ao Monte das Oliveiras, uma cordilheira, a leste de Jerusalém, do outro lado do Vale Cedron, com quase 2 quilômetros de extensão e cerca de 70 metros acima do nível da cidade. De agora em diante, nunca mais entrará no templo. Tudo é parte da grande visão profética de Ezequiel, que viu a glória do Senhor abandonar a cidade de Jerusalém e o templo, mais precisamente em direção ao Monte das Oliveiras. Naquele momento estava se cumprindo a palavra do Senhor que veio a Ezequiel em 592 a.C. Ao chegar ao alto do monte, Jesus lança um último olhar sobre a cidade amada que o rejeitou. Ao pôr do sol, senta-se com seus discípulos e ficam observando a noite chegar sobre o templo e o povo de Jerusalém. Jesus não revela quando sucederão essas coisas, mas responde, em forma de profecia, às demais questões. O fim dos tempos entre os versículos 4 e 14, a destruição de Jerusalém entre 15 e 22 e o glorioso retorno de Jesus Cristo entre 23 e 31. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Fiquem atentos para que nenhum homem vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvirei de guerras e de rumores de guerras. Olhai, para que não vos perturbeis, pois todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Todos estes são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E então muitos se ofenderão, e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que suportar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho para todas as nações. E então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. A expressão grega, aqui transliterada por Bdelug Mates Eremoses, vem do hebraico Shikus Shomen e significa a profanação horrível, o sacrilégio terrível, ou ainda, como em versões antigas, o abominável da desolação. Essas são formas de traduzir o significado literal da frase original, a coisa abominável que causa horror e repulsa. Jesus ressalta que os leitores do livro escrito pelo profeta Daniel poderão compreender melhor o que ele está dizendo. Jesus faz referência a um tipo de idolatria tão perversa e antagônica a todos quantos creem no Pai de Cristo, como ocorreu no ano 168 a.C., quando o rei Antíoco Epifânio erigiu um altar a Zeus no lugar do altar de Jeová, em hebraico, transliterado por Yahvé. Assim também aconteceu no ano 70 d.C., quando os romanos ofereceram sacrifícios pagãos em Jerusalém, no lugar sagrado, ao proclamar Tito imperador supremo. A história registra que muitos cristãos e judeus, pouco antes do ano 70 d.C., lembraram-se das palavras de Jesus, cumpriram à risca as orientações proféticas, se tiveram suas vidas salvas daquelas catástrofes e perseguições. O grande retorno de Jesus, em glória, marca o final da ordem mundana,
na qual vivemos. Porém, antes disso, surgirão muitos enganadores, falsos messias, cristos. O tema guerra e terrorismo dominará a mídia mundial, tribulações, terremotos, vulcões, tempestades, alterações na atmosfera, no clima, falsos profetas por toda parte, multiplicação da iniquidade, maldade e da arrogância científica, lascívia, bestialidades, esfriamento do amor e das virtudes morais e éticas. Todos esses são apenas sinais que criam um ambiente para a manifestação do maior dos sinais, a pregação do Evangelho até os confins da terra. Então virá o fim. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. A história registra que muitos cristãos, pouco antes do ano 70 depois de Cristo, fugiram de Jerusalém e se refugiaram nas montanhas da Transjordânia, onde se localizavam as terras de Pela. Fuga semelhante haverá num período futuro de tribulação conhecido como a 70ª semana de Daniel. Entretanto, aquelas pessoas que verdadeiramente creem no Senhor, os salvos, a igreja, serão arrebatadas da terra no exato momento em que Cristo cruzar a atmosfera da terra. Os cristãos não precisarão fugir, apenas devem perseverar até o dia do Senhor. E quem estiver sobre o telhado não desça para tirar alguma coisa de sua casa, nem volte aquele que estiver no campo para buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Mas orai para que a vossa fuga não seja no inverno, nem no dia do Shabat. Gestantes, idosos e pessoas com deficiência física terão maior dificuldade naqueles dias de tribulação e perseguição. Mateus, como escreve principalmente aos judeus, observa os detalhes do inverno e do sábado, dia em que os judeus somente podiam caminhar 800 metros. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. O historiador judeu-romano Flávio Josefo foi testemunha ocular desta terrível tribulação e narra o episódio com palavras parecidas às de Jesus. Entretanto, aquela grande tribulação foi apenas mais um sinal da maior das tribulações ainda por vir. E, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos serão abreviados aqueles dias. Este último e terrível tempo de aflição será abreviado em relação ao que já havia sido pré-determinado nas profecias, como a 70ª semana de Daniel, ou os 42 meses mencionados. Os eleitos são o povo de Deus em todo o mundo, a igreja de Jesus Cristo. Então, se algum homem vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ali, não acrediteis. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e maravilhas que, se possível fora, enganariam até os eleitos. Compare esta descrição com a pessoa do anticristo revelada. Eis que de antemão eu vos tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no esconderijo secreto, não acrediteis. Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Que ninguém se iluda. A segunda e definitiva volta de Jesus Cristo será um evento portentoso. Em segundos, a glória e o brilho da sua presença varrerão o planeta, e os salvos, sua igreja, serão arrebatados, sumindo instantaneamente de toda a terra. Jesus cita um antigo provérbio para explicar que seu glorioso retorno será tão certo quanto o esvoaçar dos urubus, abutres, aves falconiformes e vulturídeas comuns no Oriente e Europa, sobre um cadáver. Ou seja, o mundo está moribundo e os urubus já sobrevoam aqueles que morrerão e lhes servirão de banquete. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados, e então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão, e eles verão o Filho do Homem, vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Fenômenos cósmicos acompanharão a volta triunfal do Filho do Homem. O brilho, como um relâmpago, que o mundo inteiro verá, é a Shequina, a glória do Senhor. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e eles ajuntarão os seus eleitos desde os 4 ventos, de uma extremidade do céu à outra. Agora, aprendei uma parábola da figueira. Quando seu ramo já tiver se tornado tenro e brotarem folhas, sabeis que o verão está próximo. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. No Oriente as figueiras anunciam o início do verão, quando renovam seus ramos e novas folhas brotam.
Esse evento é tão certo e esperado quanto será a volta de Cristo, e por isso todos os cristãos devem estar preparados para não serem apanhados pé de surpresa, como acontecerá com o mundo descrente. Jesus ainda afirma que a geração que presenciar o início dos sinais também verá a sua volta triunfal. A expressão geração, em grego antigo geneia, também podia significar raça ou família. E por certo, Jesus fez referência à profecia de que o povo judeu não seria exterminado da terra por mais que seus muitos inimigos, em todas as épocas, tenham se empenhado nesse objetivo. As palavras de Jesus são todas mais verdadeiras, duradouras que o universo. Na verdade, eu vos digo que não passará esta descendência sem que todas essas coisas se realizem. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora nenhum homem sabe, não, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. O dia do Senhor é uma expressão que se refere ao Et como o dia em que Jesus voltará em glória para levar seu povo, a igreja, para a nova Jerusalém. Mas o dia exato desse evento a ninguém foi revelado, e Jesus, enquanto esteve na terra, também não pretendeu saber, pois decidiu em tudo obedecer ao Pai e viver pela fé como todo ser humano deveria. E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, um será tomado e deixado o outro. Estando duas mulheres moendo no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Vigiai, portanto, porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Jesus dedica 6 parábolas para enfatizar a extrema necessidade da vigilância, enquanto estamos vivos na terra e ele não retorna. O porteiro, o pai de família, o servo fiel, as 10 virgens, os talentos, as ovelhas e os bodes. A vida passa, e passa muito rápido. É preciso estar com a consciência tranquila de que amamos ao Senhor e buscamos praticar sua vontade em todas as áreas de nossa vida íntima e relacional. Sabei, porém, que se o dono da casa soubesse que vigília havia de vir o ladrão, ele vigiaria e não sofreria por sua casa ser arrombada. Por isso, estai vós prontos também, porque a hora que não pensais, o Filho do Homem virá. Jesus nos adverte de que perto da sua volta, o mundo estará descrente, religioso talvez, mas sem a convicção da salvação nem da militância evangélica. O poder do sistema mundial forçará muitos religiosos a se afastarem de Deus e de sua palavra. Intérpretes de um evangelho que não é o de Cristo conduzirão milhões de pessoas à perdição. Até os cristãos fiéis correrão o risco de ser enganados por um estilo de vida massificado pelo sistema, globalização do pensamento humanista, cético e hedonista, e serão apanhados de surpresa pela iminente volta do Senhor. Não é sábio tentar calcular a data do retorno de Jesus. É mais errôneo, porém, negligenciar esse evento fatal. A expectativa da volta de Cristo confere senso de urgência e dinâmica à missão evangélica em toda a terra. A parábola do bom e mau servos ensina como o Filho de Deus deve viver sua vida cristã. 45:51. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem seu Senhor fez governante sobre sua casa, para dar-lhe sustento na devida estação? Bendito é aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar assim fazendo. Na verdade, eu vos digo que ele o fará governante sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os beberrões, virá o senhor daquele servo no dia em que ele não o procura, e na hora de que ele não sabe, e cortá-lo-á pelo meio, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O contexto revela que hipócrita é aquele cuja vida prática não corresponde à sua alegada fidelidade a Cristo. A expressão ranger de dentes só é usada em Mateus e tem a ver com o profundo, doloroso e eterno arrependimento que os incrédulos e os falsos cristãos, hipócritas, sentirão a partir do dia do Senhor.